Olá, olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o oxímetro, o acessório do momento, que mede a frequência cardíaca e a saturação parcial de oxigênio. Afinal, o que é essa saturação parcial de oxigênio? O que influencia essa saturação parcial de oxigênio? Quais são os valores de normalidade? Como funciona esse aparelhinho? Será que vale a pena eu ter um em casa ou não? Então fica até o fim, que o assunto é bem interessante. E eu começo dizendo que quando nós respiramos, nós levamos o oxigênio que vai até os alvéolos e passa do alvéolo para o vaso sanguíneo, para a nossa corrente sanguínea. Uma pequena porcentagem fica dissolvida no sangue e uma grande porcentagem é transportada pela hemoglobina até nossas células, até os nossos tecidos. Portanto, a hemoglobina é uma importante proteína de transporte do oxigênio. A hemoglobina tem 4 perninhas, cada uma se liga a uma molécula de oxigênio. Se nós formos olhar uma hemoglobina aqui, se cada perninha estiver ligada a uma molécula de oxigênio, nós temos uma hemoglobina 100% saturada, ou seja, 100% cheia, repleta de oxigênio. Quando nós mensuramos a saturação da hemoglobina aqui pela oximetria de pulso, não é de uma hemoglobina, mas de um conjunto de hemoglobinas. Então, a função da oximetria, da avaliação dessa saturação, é verificar o quanto está eficaz, né, o quanto essa hemoglobina está saturada, ou seja, como que está a quantidade de oxigênio que é transportado para as células, para os nossos tecidos. Então, esse é o objetivo da saturação, é isso que a saturação mensura. Agora, o que influencia essa saturação? Por exemplo, a temperatura. Um aumento de temperatura diminui a saturação, solta o oxigênio, dificulta essa hemoglobina em se ligar a essas moléculas de oxigênio. Uma situação fisiológica, ou seja, normal que isso ocorre, é quando nós fazemos uma atividade física. Então, aumenta a temperatura e cai a saturação. Uma situação patológica seria um quadro de febre, por exemplo. Uma outra situação que faz cair a saturação é uma acidose no sangue, um acúmulo, por exemplo, de aumento do CO2 no sangue e uma diminuição da entrada também do oxigênio nesse sangue. Então, se eu tenho pouco oxigênio, você também tem uma acidose, um aumento do CO2, isso dificulta também a ligação da hemoglobina, do oxigênio à hemoglobina, e há uma queda dessa saturação da hemoglobina, certo? Então, a temperatura, a quantidade de oxigênio. Se eu vou, por exemplo, para um local com uma pressão de oxigênio mais baixa, um local de altitude, então a dificuldade de ligação e a saturação cai. Por isso que o corpo tenta compensar, aumentando inclusive a quantidade de hemoglobinas. Então a saturação pode continuar mais baixa, mas como vai ter mais hemoglobina, a quantidade total que chega de oxigênio nos tecidos será mantida. Então isso é importante, a saturação ela não mede a quantidade de oxigênio disponível ali, ela mede o quanto está saturada a hemoglobina que faz o transporte de oxigênio. Então eu posso ter uma hemoglobina com uma saturação mais baixa, mas ter a quantidade garantida, ou porque aumentou essa quantidade de hemoglobina, que é uma compensação no caso de uma altitude, ou até mesmo compensações do dia a dia, aumenta a nossa frequência cardíaca, aumenta a nossa frequência respiratória, para fazer com que circule mais sangue e esse processo de levar mais oxigênio para os tecidos seja realizado garantindo o que o nosso corpo precisa, mesmo com uma saturação mais baixa. Isso é importante porque, por exemplo, uma situação de anemia,
que eu tenho menos quantidade de hemoglobina. Pode ser que a minha saturação esteja normal. O que tem está saturado, mas a quantidade total que eu preciso não está garantida. E dependendo da gravidade dessa anemia, eu posso até precisar de uma transfusão de sangue para eu receber mais hemoglobina. Eu preciso de mais hemoglobina no meu sangue. Tá certo? Então, espero que isso tenha ficado mais claro. Então, eu falei o que é essa saturação, que então mede o transporte de oxigênio feito pela hemoglobina, quais são os fatores que influenciam, como temperatura, a quantidade de oxigênio disponível, a quantidade de acidose, a quantidade de CO2 no sangue. Agora, quais são os parâmetros de normalidade? Então, para uma pessoa que não tem nenhum problema de saúde, um jovem sem nenhum problema de saúde e que não está em nenhuma condição de atividade física ou nenhuma doença, enfim, uma situação normal, adequada, a saturação será em torno de 97,5%. O oxímetro não mede 1,5, é de 1 em 1, e tem uma taxa de erro de 2% para mais ou para menos. Então, é considerado normal em torno de 95 para cima de saturação de oxigênio. 92 a 95 para ficar esperto, para ficar atento. Abaixo de 92 realmente já é muito preocupante, inclusive nosso ponto de corte ali de tomar uma medida mais drástica dentro de um hospital, por exemplo, para uma pessoa que já não tem um histórico no qual a gente espera uma saturação mais baixa, seria 90%, tá? Então, lógico que em casa você não vai esperar chegar a 90% para ficar mais atento, mais preocupado, certo? Então, 95 para cima é o esperado. Claro, se você estiver doente, pode cair um pouco, isso também será esperado dentro daquela condição. Já uma frequência cardíaca normal no repouso varia de 60 a 80 batimentos por minuto. Agora, como funciona esse aparelhinho aqui? Ele tem um feixe de luz vermelha e infravermelha, como vocês podem ver aqui. Um lado sai o feixe de luz e do outro lado há uma recepção de quanto chega desse feixe de luz, ou seja, o quanto atravessou aqui o meu dedo. Isso porque há uma absorção desses feixes, tanto da luz vermelha quanto do infravermelho, pela hemoglobina. Uma hemoglobina bem oxigenada, bem saturada, ela vai absorver mais, ela é uma hemoglobina, inclusive ela é mais vermelha, a cor dela. Já uma hemoglobina com uma baixa saturação, ela vai ser mais arroxeada, inclusive a pessoa pode começar a apresentar cianose, ficar com a boca, por exemplo, mais arroxeada, que é um indício aí de uma baixa saturação. Então, ela vai avaliar o quanto passa de um ponto a outro, tanto do vermelho quanto do infravermelho. Alguns equipamentos, inclusive, eles medem também sem a passagem desses dois tipos, né, de vermelho e infravermelho, ou seja, como que está numa situação da iluminação do ambiente. Então, como vocês puderam ver, aqui nós temos, por exemplo, uma luz vermelha constante, né? Mas alguns aparelhos é pulsado, ou seja, tem formas de fazer a avaliação um pouquinho diferente, embora o resultado final aqui eu não vejo grandes diferenças. Eu uso os dois tipos de oxímetro. Eles medem uma taxa constante, né, uma capacidade ali constante, mas também na situação do pulso, ou seja, quando tem o pulso, o batimento cardíaco, a sístole, né, do coração, quando a gente sente o pulso bater, isso é uma forma de tentar avaliar, na verdade, o sangue arterial, porque nós temos uma saturação tanto do sangue arterial, ou seja, rico em oxigênio, que é o sangue que vai ali para os nossos tecidos, quanto aquele, digamos, que volta, que é o sangue pobre em oxigênio e rico em CO2. Então, a ideia é a gente saber como que está essa oxigenação no sangue arterial.
No hospital, nós também fazemos essa avaliação, por exemplo, pela gasometria. Então, nós coletamos exame de sangue, do sangue arterial, para verificar, por exemplo, como que está essa saturação de oxigênio, além da questão de acidoses, alcaloses respiratórias e metabólicas, que esse exame permite, mas é um exame invasivo. Aqui é um exame não invasivo, não tem qualquer dano para a saúde da pessoa, tá? Então eu vou mostrar mais de pertinho para vocês, vou dar uma ajustada aqui para vocês conseguirem ver. Esse aparelhinho ele é o que está sendo mais vendido. Nós estamos em julho de 2020, em plena pandemia. Então, atualmente aqui em São Paulo, as principais farmácias já estão vendendo esse aparelho, inclusive é esse aqui o aparelho que eles mais estão vendendo. Não preciso dizer que os valores estão inflacionados, né? Lei da oferta e procura. Esse é um aparelho com valor um pouco mais alto em relação à média que eu tenho visto, mas você pode pesquisar também na internet outros aparelhos. Todos eles vão medir frequência cardíaca e saturação de oxigênio. Alguns têm algumas frescurinhas a mais, alguns detalhezinhos a mais, como esse, por exemplo. Eu vou mostrar, apertando aqui, ele muda a direção da tela, uma hora para mim, hora para vocês, então dá para girar a tela. Tem uma tela que eu posso ajustar, inclusive, alarmes, determinar em quanto eu quero que o alarme toque. Em algumas situações isso pode ser interessante, né? Então você pode até pensar, mas aí a pessoa está dormindo, ninguém está olhando, então pode alarmar e então, né, alguém irá acordar e algo poderá ser feito. O fato é que quando a pessoa está dormindo, ela até tende a tirar, mesmo no hospital, ela tende a tirar o dedo, sai do dedo, cai do dedo. Então, numa situação em que precisa de uma monitorização mais detalhada, não adianta só deixar o aparelho, alguém precisa de tempo em tempo estar olhando. Então, algumas pessoas têm problemas de saúde e precisam ter em casa. Por exemplo, elas têm já uma saturação mais baixa, algumas são dependentes de oxigênio em casa, então precisam ter, outras não, né? Então a maioria não precisa dessa monitorização constante, tá? Então esse aparelho ele tem esses dois detalhes a mais. Todos os aparelhos que eu conheço, eles são a pilha, aquela pilha palito. Todos os aparelhos que eu conheço, eles desligam sozinho depois de um tempo que você tira o dedo. Então, na verdade, é só apertar o botãozinho para ligar e colocar o dedo e aguardar. Alguns mostram a curva, aí você vê até se a curva tem uma amplitude boa, uma frequência boa, ou tá uma curva ruim, né? Isso porque vários fatores influenciam, até se você está de esmalte, vai influenciar nessa mensuração, tá? Vou mostrar aqui pertinho para vocês. Vou virar, apertar aqui o botão para ficar de frente para vocês e vou ajustar. Então, como vocês podem ver, aqui tem em cima a saturação de oxigênio, no meu caso está 99%, uma frequência cardíaca aqui de 52. Esse botãozinho ele pode mudar aqui a direção da tela. Tá? E se eu apertar e mantiver, ele vai para uma outra tela de ajustes de alarme. Então eu posso ir apertando e ajustando esse alarme também. Se eu tiro do dedo, depois de um tempo, ele desliga sozinho, já ele desliga. Ainda não desligou, mas dá alguns segundinhos, ele já desliga. A maioria dos aparelhos funciona dessa forma. Vou ajustar de novo aqui para mim. Aí, então, agora me vendo aqui de novo. Então, esse é o aparelhinho, vocês viram que ele é bem simples de mensurar. Existem algumas questões, por exemplo, um dia frio, a minha perfusão, né? Meus dedos estão gelados, tá ruim, a medição fica ruim também. É importante esperar um pouquinho para ele dar uma ajustada. Às vezes a gente acaba colocando no dedo, de imediato aparecem uns valores estranhos. Então, tem que esperar um pouquinho. Se tem a curva, dá para até observar a curva, a amplitude dessa curva, o quanto ela está constante, com uma boa amplitude, para saber se a mensuração está ok.
Uma pessoa que fuma, os valores eles não são fidedignos, porque ele não é capaz assim de diferenciar o que está ligado ao CO2 e do O2, então fumante não é muito adequado. Pessoas com anemia falciforme, a hemoglobina tem um formato diferente, então isso pode influenciar também, tá certo? Ter ou não ter um oxímetro em casa. Então, houve um aumento na atual pandemia em relação à compra do oxímetro, porque um médico estava justamente questionando o fato de que muitas vezes o coronavírus, o Covid-19, ele gera uma redução da saturação de oxigênio de forma silenciosa. Aparentemente a pessoa está bem, mas há um comprometimento pulmonar, seja por secreção ou até mesmo gerando um espessamento ali da membrana, dificultando a passagem do oxigênio para o vaso sanguíneo e, consequentemente, a ligação à hemoglobina. E a pessoa não percebe e ela está entrando num quadro mais grave, mais importante, e isso poderia ser algo importante, né? Assim, de você perceber e já buscar uma ajuda antes que tenha uma queda mais brusca e acentuada dessa saturação. Há vários lados em relação a isso. Há quem fala, mas também há casos em que a pessoa está super grave e a oxigenação, né, a saturação está ótima. Gente, o fato é que não dá para olhar só a oximetria, mas ela é um fator a mais. Mensurar isso é um ponto a mais. Claro que não é todo mundo que tem condições de ter um oxímetro em casa, mas quem tem, a minha opinião é de que seria interessante, sim. Né? Alguns falam, não, só quando você tem algum problema de saúde que justifique. Se nós formos pensar dessa forma, então se você não tem febre, você também não precisa ter termômetro em casa. Só que você também, quando tiver febre, não vai querer sair correndo para comprar um termômetro, certo? Então é interessante. Além disso, nós temos um hábito de pensar nas mensurações só na doença. E na verdade, isso é importante como forma de você se monitorar, como forma de você se conhecer. Como que é sua saturação? Você sabe quanto que é sua saturação normal? Quanto que é sua frequência cardíaca de repouso? Como que é a sua temperatura? Nós sabemos a normalidade dos livros, mas é interessante saber a sua oscilação dentro disso. Por exemplo, um idoso ele tende a ter uma saturação menor, ela começa a cair com a idade. Então, por exemplo, um idoso de 80 anos que está no hospital, está com uma saturação ali de 92, está todo mundo tranquilo. Porque o mínimo necessário, a gente sabe que a oxigenação mínima está sendo mantida, o corpo está dando conta, mas a gente não sabe quanto que era o normal dessa pessoa. Né? Então, esse fator também é interessante até para você poder levar para os profissionais de saúde numa situação de doença. Eu sei o meu normal. Né? Então, você idoso, quanto que é a sua saturação normal? Né? Então, eu mostrei para vocês aqui, vocês viram, a minha estava em 99, ela fica aí 98 ou 99. É legal ver quando faz atividade física, o que acontece, uma situação de estresse, como se comporta. Então, tudo isso é autoconhecimento. Eu tenho o hábito de olhar todo dia, quando eu acordo, minha temperatura, minha frequência cardíaca, minha saturação, antes de levantar da cama. E é interessante que antes de nós apresentarmos sintomas físicos de uma patologia, os nossos sinais já começam a alterar. Então, você começa realmente a se conhecer e ficar mais atento. Vou cuidar mais de mim, dar mais atenção para mim, tomar mais água, observar melhor o meu corpo, né? Então, eu acho, sim, algo super interessante. Vocês viram que eu coloquei, a frequência cardíaca começou em 52, tem que esperar um pouquinho, ela foi lá para 60, que é a minha normalidade. Ela sempre dá 59 e 60, porque eu faço bastante atividade física e o meu coração, ele não precisa, ele pode bater menos para dar a quantidade necessária de oxigênio para os meus tecidos, tá? Então, existem essas diferenças, inclusive, em relação ao quanto você faz de atividade física.
O vídeo ficou longo, alguns cachorros aqui estavam bem animados, mas espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.